DMX512. Por que surgiu, como surgiu, o basicão do basicão de iluminação? Bora falar dele. Tô a full aqui, seus iluminados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu sou Lelê Siqueira, tô com o meu primeiro videozinho aqui no YouTube e vou falar do basicão da iluminação, que é o DMX512, a gente usa o tempo todo, tá falando dele o tempo todo, tá usando o tempo todo, mas o que é? Bom, vamos lá. O DMX, na verdade, é um protocolo que foi criado para controlar sistemas de iluminação teatrais, mas com o tempo ele foi se tornando padrão mundial para controlar todos os equipamentos que fazem parte da iluminação cênica. Então você inclui aí fumaça, moving light, painéis de LED, tudo que você possa imaginar que esteja relacionado à cênica, o DMX está participando. O DMX512 foi desenvolvido por Mitch Rifter e um grupo de engenheiros da USITT, Universidade de Tecnologias Teatrais, lá nos Estados Unidos em 1986. Faz um tempo que ele foi criado. E ele é usado até hoje, para vocês verem como esse protocolo é bacana e foi muito bem desenvolvido. A USITT é uma universidade que desenvolve várias tecnologias teatrais, não só em iluminação, mas em cenário, em padrões para figurino, para vários outros tipos de coisas que a gente utiliza todo dia no teatro. Mas por que foi desenvolvido o DMX512, né? Se a gente voltar nos anos 80, dá para entender por quê. Porque nos anos 80 foi quando teve aquele boom de show pop, de rock, de festivais, e surgiram novos equipamentos de efeito, novos equipamentos de iluminação. Então isso fez com que esses engenheiros pensassem, poxa, a gente precisa ter um padrão, porque cada fabricante fazia o seu modo de conectar, a sua maneira de operar os equipamentos. Caso você quisesse fazer um show com vários equipamentos diferentes, você tivesse que ter uma estrutura muito gigantesca, com operadores diferentes, com conhecimentos diferentes para fazer a mesma coisa. Então eles resolveram desenvolver o DMX512 a partir dessa demanda. O sinal DMX é um sinal elétrico EIA485, similar àqueles utilizados com o cabo RJ45. O sinal ele tem uma frequência de 30 Hz e dividido em blocos de informação, inicialmente de 8 bits e depois desenvolveram de 16 bits, contendo valores decimais enviados pela saída DMX do console. Ele pode alcançar até 400 metros de distância e ele vai passando de um aparelho a outro a mais ou menos 23 milissegundos, é muito rápido. E é de forma unidirecional e é limitado a 32 equipamentos, ou seja, você só pode ligar 32 equipamentos numa mesma linha ou universo DMX. E ele precisa ser finalizado com um terminador de 120 ohms, que eu vou falar no final do vídeo o que é. Esse sinal ele tem um padrão muito similar aos roteadores que a gente utiliza no dia a dia, né, de redes domésticas que a gente usa em casa, por exemplo. As informações dos pacotes de dados são divididos em blocos de intervalos que contêm identificação do canal através do endereçamento e os steps, que é a intensidade que você vai mandar para cada canal. O sinal é unidirecional, ou seja, uma vez que ele é enviado, ele percorre toda a rede e não volta. Então não é possível que o console DMX tenha um retorno, um status, um feedback do que está acontecendo com o equipamento. E isso faz com que o DMX512 não seja recomendado para utilizar em caso de equipamentos que são de perigo químico, mecânico ou pirotécnico, porque ele não tem um status do que está acontecendo com o equipamento e isso faz com que ele seja perigoso para esse tipo de utilização. Um dos diferenciais do DMX está nessa criação de master, né, de servidor e nodes, né, sendo o master o servidor a mesa, o console, e os nodes os aparelhos DMX, utilizando pouco recurso de hardware e pouco recurso de software, que é um grande diferencial. Se a gente parar para pensar, nos anos 80 você não tinha muito recurso nem de hardware e nem de software. Cada cabo DMX é um universo DMX de 512 canais. Inicialmente, ele foi concebido apenas com um universo, né? Ou seja, os consoles saíram com apenas um universo. Mas hoje em dia, você pode ter aí mais de 8 saídas por mesa, ou 4 saídas por mesa, que é mais comum. Só que, com o desenvolvimento, né, da tecnologia digital, o DMX, na verdade, ele pode ser utilizado com centenas de universos DMX através de ArtNet e ACSN. O chamado universo DMX ele é um conjunto de 512 canais, onde cada canal vai de 0 a 255 steps, ou seja, de 0 a 255 de intensidade, de cor, de globo, de pan, de tilt. Os canais DMX, na verdade, são endereçamentos de função para cada equipamento.
Ou seja, cada equipamento vai ter uma quantidade X de canais e cada canal é uma função. Então, quando você envia um sinal DMX, você está ativando aquela função e o valor de 0 a 255 que você está enviando, na verdade, é a intensidade daquela função que você está enviando. Então, se um equipamento ele tem, por exemplo, o dimmer, e você enviar um pacote DMX para a função dimmer, ele vai comandar a função dimmer de 0 a 255, sendo 0 o valor mínimo, 255 o máximo. No caso do dimmer, o 0 é apagado, 255 é totalmente aceso. Se for cor, o 0, por exemplo, vai ser nada. Se for uma cor vermelha, você mandar um 255, ele vai acender o vermelho a full. Então, no caso, por exemplo, de um aparelho DMX com estrobo, que nem uma LED, por exemplo, que tem estrobo, e você mandar no canal de estrobo o valor 0, nada vai acontecer, a lâmpada vai continuar acesa. Se você for subindo esse valor de step até o 255, a velocidade do estrobo vai aumentando, sendo que o 255 ela vai piscar na velocidade máxima. Então, cada endereço, cada canal é um endereço de função. E quando você manda um step, um valor de step, você está mandando um valor para aquela função. O console DMX, na verdade, foi um dos grandes diferenciais desse protocolo. Por quê? Porque, na verdade, a mesa, o console DMX, ele foi responsável por integrar todos os sistemas. É a mesa de luz que transforma os valores enviados nos faders e nos botões em sinal elétrico com pacote de sinal digital, que quando recebido pelo DMX endereçado, transforma em intensidade de lâmpada, movimento, cor, gobo. Hoje em dia os consoles de iluminação deixaram de ser só consoles de iluminação ou mesas de luz para serem verdadeiros sistemas de interação multimídia. Então eles englobam hoje sistema de áudio, de vídeo e de iluminação, tudo no mesmo sistema. Cabo DMX. O cabo DMX 5 pinos foi criado, na verdade, para impedir que os cabos XLR3 de áudio fossem usados nos sistemas DMX. Por quê? Porque isso poderia causar tanto danos no equipamento de áudio quanto nos equipamentos de iluminação, dependendo de como fosse utilizado. O isolamento do cabo DMX é feito com alumínio e o cabo é trançado justamente para, caso houver alguma interferência, o cabo sofrer alguma interferência elétrica, essa interferência não afetar todas as linhas do cabo. Quando você tem uma interferência elétrica num cabo trançado, ele dissipa essa interferência. Se o isolamento não segurar, o próprio cabo vai dissipar essa interferência. Apesar dos 5 pinos do cabo DMX, o DMX 512 protocolo ele necessita de um data mais, um data menos e um terra, ou seja, um ground. Isso faz com que o cabo XLR de áudio de 3 pinos funcione, porque você só precisa de 3 pinos para comunicação. Foi dessa forma, na verdade, que o pessoal começou a utilizar o cabo de áudio para fazer a comunicação DMX. Os cabos XLR3 são muito mais baratos de se produzir do que os cabos DMX. Então teve aí uma questão comercial muito forte. Muitos fabricantes de equipamentos de DMX começaram a fabricar equipamentos com a saída e a entrada DMX 3 pinos. Uma das consequências da utilização incorreta do cabo, ou seja, da utilização do cabo de áudio ao invés do cabo DMX, é que você tem aí uma perda de sinal ou que você tem um sinal que não chega completo no equipamento, ou você tem um retorno de sinal na sua via DMX e isso causa como se fosse uma interferência. Então isso ocasiona o quê? O moving começa a bugar, ele começa a resetar sozinho, a LED começa a piscar, ou a sua LED, a sua linha de DMX, ela acende até um ponto e depois o sinal não chega mais, então você tem metade dos equipamentos funcionando. A real diferença do cabo XLR3 para o cabo DMX5 está na impedância do cabo, porque a impedância é resistência elétrica, e resistência elétrica está associada com a frequência de transmissão de dados. E os cabos de áudio eles têm uma impedância muito menor porque trabalham numa outra frequência, e isso faz com que os cabos DMX precisem ser utilizados nos equipamentos DMX. Então você utilizar um cabo XLR3, você está na verdade diminuindo a taxa de transferência de dados. Mas e aí? Qual o veredito final dessa história do cabo do XLR3, o cabo de áudio? Pode usar ou não pode usar para DMX 512? E a resposta é: não pode usar, mas dá para usar. Complicou, né? Eu vou tentar esclarecer. Pelo protocolo DMX, pelos criadores, não é permitido usar o cabo XLR3
pelo pessoal da ISTA, que são os responsáveis pelas certificações do sistema DMX e de outros sistemas de tecnologia teatral, é proibido. If a device has 3-pin XLRs on it and says DMX, it is not a DMX device. Period. There is no discussion, there is no argument. 3-pin XLRs are not acceptable for DMX. And I will take anyone to the mat who wants to argue about that. Mas a gente sabe que no dia a dia, quando a gente sair pela porta da nossa casa, entrar no teatro, entrar no show, pegar uma tour, a gente vai achar um sistema e equipamento com o XLR3. Então, na verdade, é isso. A gente sabe que não pode. Protocolo prevê que não deve se utilizar o XLR3, não se deve utilizar 3 pinos para conexão do DMX, mas é o que a gente vai ter aí. É o que a gente vai ter na estrada, é o que a gente vai encontrar e a gente vai ter que fazer funcionar. Então cabe a nós a gente trabalhar de forma segura com os cabos que a gente tem, os equipamentos que a gente tem em XLR3. Uma curiosidade é que equipamentos originais, né? Então consoles, moving lights, algumas par LEDs, splitters originais, ou seja, de fabricantes certificados como ETC, Martin, Hobby, Claypack, saem com 5 pinos, ou seja, saem DMX 5. Já equipamentos que são cópia ou que são falsificados, geralmente saem com 3. Se você pegar uma HMA falsificada, uma Volites falsificada, uma Martin falsificada, você vai ter lá 3 pinos e não 5, na maioria das vezes, tá? E, ironicamente, apesar desse engenheiro aí da ISTA falar que equipamento que tem 3 pinos para ele não é DMX, a gente tem aí grandes produtoras de equipamento teatral, né, de equipamento de iluminação, que saem inclusive com 5 e 3 pinos no mesmo equipamento. Ela tem as duas opções. Ou seja, essa discussão ainda vai longe, essa história ainda vai longe. Eu acho que daqui mais 20 anos a gente ainda vai continuar falando disso. Talvez não, se eles realmente mudarem o sistema para o VLC que está em pesquisa, que é o sistema de comunicação por iluminação, por luz, por feixe de luz. Mas ainda está em desenvolvimento, acho que não vai ser tão cedo que a gente vai ver isso. Mas talvez quando ele aparecer a gente pare de falar do cabo DMX. Bom, e para finalizar, para acabar esse vídeo, que acho que já deve ter ficado bem longo, eu vou falar do Terminator. Não é esse daí não. Esse daí, desculpa aí, fica... O terminador, na verdade, é uma resistência de 120 ohms que vai no último equipamento da linha DMX. Ele vai na saída do último equipamento do universo DMX. Cada universo tem que ter um terminador. Por quê? Porque esse terminador, na verdade, ele vai fazer com que o último equipamento seja o final do sinal DMX. Como o sinal DMX ele é unidirecional, ele é enviado e não tem uma terminação. Então você precisa ter um terminador para que esse sinal pare no último equipamento. Ele cesse ali no último equipamento. Desde os anos 2000 para cá, os equipamentos já começaram a sair com autoterminador ou um pré-terminador, como eles chamam. Ou seja, ele já tem uma terminação, mesmo que você não plugue o terminador, ele já corta o sinal ali no último equipamento. Se não houver a plugagem para um outro equipamento, ele não passa o sinal. Ele fecha ali o ciclo do universo DMX naquele equipamento. Mas é sempre bom ter um terminador DMX no bolso, para caso você esteja trabalhando com algum equipamento que não tem um autoterminador. Então é legal você ter para você poder plugar, e tem muitos terminadores também que eles funcionam como teste de sinal. Ele tem as luzinhas LEDs que você pode utilizar para você ver se está chegando ou não o sinal DMX ali. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Go to Kill Out!